Shalom Adonai, eu sou o professor Luiz Bueno, inicia-se mais um vídeo no canal. Quero lhe fazer 3 pedidos. Se inscreva em nosso canal, dê aquele joinha, compartilhe este conteúdo para que o algoritmo entenda que está tendo relevância e também por se tratar de algo que possa lhe edificar. Neste vídeo abordaremos sobre de que forma eu interpreto os textos bíblicos. Sabe aquela dificuldade que você tem para montar uma pregação, para entender um texto bíblico? Então, de forma sucinta, eu quero abordar sobre as 3 figuras de linguagem que estão no discorrer da Bíblia Sagrada. E quais são estas 3 ferramentas de figura de linguagem? A primeira linguagem da Bíblia é literal. A segunda é alegórica. E a terceira é a linguagem figurada. Professor, mas como entender isto? Afinal, o que é linguagem literal? O que é linguagem figurada? E o que é linguagem alegórica? Vamos compreender isto? Mas antes disso, lhe peço uma vez mais, se inscreva neste canal para sempre estar recebendo o nosso conteúdo de grande edificação e aprendizado. Também eu estou lançando um curso de escatologia bíblica para você estar atualizado e não ser enganado e interpretar o que está acontecendo diariamente à luz da Bíblia. Vamos lá. Qual texto bíblico nós podemos interpretar como um texto de linguagem literal? Observemos. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, o Evangelho de Lucas foi escrito aos gregos, que apresenta Jesus como o homem perfeito. Lucas, capítulo 2, versículo de número 7. Lucas era médico, formado na Antioquia da Síria. O texto diz assim: e deu à luz, que é um acraseado, a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Este texto deve ser interpretado de forma literal. E por quê? Porque traz um acontecimento verídico e histórico acerca do nascimento de Jesus. Então não se trata de um texto figurado ou de um texto alegórico. Aqui não se trata de uma figura, de uma alegoria, e sim de um acontecimento. Este texto eu posso tratar como um texto documental. Aqui está a certidão de nascimento de Jesus. E o local que ele nasceu, em Belém, casa do pão, em uma manjedoura. Então aqui se trata de um texto literal. Qual outro texto que teria uma literalidade e não seria alegórico ou figurado? Êxodo, a palavra êxodo é uma palavra grega que significa saída.
capítulo 20, versículo 13. O texto diz: não matarás. Ali é uma ordem literal expressa de Deus para não matar, para não usar a ação do verbo matar. Agora, aqui está resolvido acerca da literalidade. Quando há uma ordem expressa, quando há uma historicidade, trata-se de um texto literal. E o que seria um texto alegórico? Observemos. Epístola de Paulo, a igreja que estava na Galácia do Sul. Paulo escreveu esta epístola para combater os legalistas que queriam infiltrar-se na igreja, ensinando a volta aos rudimentos do judaísmo. Epístola de Paulo aos irmãos da Galácia, no capítulo 4, no versículo 22 e 23, diz assim: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre, a escrava Agar e a livre sua esposa Sara. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O apóstolo Paulo, ele utiliza Agar e Sara, Ismael e Isaac, aqui de forma alegórica, para narrar, para trazer a lume aqueles que foram gerados da lei e ainda são escravos, e aqueles que foram gerados da promessa, da graça, que agora são livres. No caso, aqueles que nasceram de Agar estão sobre a égide da lei e ainda são escravos como Agar. E aqueles que nasceram da graça estão livres porque estão pautados, rudimentados embaixo de uma promessa da graça, porque Isaac, Jesus, ele vem da genealogia de Isaac. Então, aqueles que nasceram de Agar estão sobre a égide da escravidão, mas aqueles que nasceram de Sara estão sobre a égide da graça. Então, este texto é um texto alegórico, quando eu uso a personagens como alegoria para trazer uma verdade do reino de Deus. E por fim, vejamos a última linguagem, que é a linguagem figurada. Está lá, vou usar o texto do livro do Apocalipse, capítulo de número 9, versículo de número 1, que diz assim. Olha o que diz o texto. Vou ler o versículo 2. O 3. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Lógico que os gafanhotos estão sendo representados aqui, trazendo uma figura, pois da visão de João, algo destrutivo que ele conhecia naquela época, que vinha em grande massa para causar destruição, eram os gafanhotos. Mas contextualizando a figura que João viu para o contexto atual, nós temos 2 interpretações. Esses gafanhotos, a figura deles representam helicópteros ou drones. Que Deus os abençoe. Que você possa ser edificado. Até a próxima.